بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura de Hud. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Alif Lam Ra. Este é um livro cujos versículos são precisos, em seguida aclarados da parte de um sábio, conhecedor. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Não adoreis senão Alá. Por certo, sou dele para vós, admoestador e alvissareiro. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. E implorai perdão a vosso Senhor. Em seguida voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos fará gozar belo gozo até um termo designado e concederá seu favor a cada merecedor de favor. Mas se voltais às costas, por certo temo por vós o castigo de um grande dia. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Alá será vosso retorno, e Ele sobre todas as coisas é onipotente. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ora, eles dobram seus peitos para esconder-se dele. Ora, mesmo quando se encobrem seus trajes, ele sabe o de que guardam segredo e o que manifestam. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. E não há ser animal algum na terra, sem que seu sustento impenda Alá, e ele conhece sua residência e seu depósito. Tudo está no evidente livro. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. E ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto seu trono estava sobre a água, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E se dizes, Muhammad, por certo sereis ressuscitados depois da morte, os que renegam a fé dizem, em verdade,
Isso não é senão evidente magia. A pessoa é provada com o mal e com o bem. Até faz parte desta provação a própria morte. A morte é uma provação para quem morre e para quem se despede daquele que está a morrer. A doença é uma provação, é um exame. A pobreza também. Porém, também somos provados com o bem. Hoje muitas pessoas pensam que se estão bem, ricos, se estão com saúde, se estão com família bem estruturada, estabilizada, pensam que Deus está agradado com eles, está satisfeito com eles. Porém, isto não é verdade. Deus examina tanto com o bem como com o mal. Te examina com a riqueza, para ver se você agradece e o adora com esta riqueza que você tem, e te examina também com a pobreza, para ver se esta pessoa é paciente e agradece a Deus mesmo sendo pobre e não tendo recursos, e o adora como deve ser adorado. Também examina a pessoa com a doença. Esta pessoa deve ser paciente e deve agradecer a Deus em todas as situações. E examina e põe à prova uma outra pessoa com a saúde, com a força, no que essa pessoa vai utilizar esta saúde, esta força. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. E vos pomos à prova com o mal e com o bem. Então, a pessoa que está bem não significa que Deus está satisfeito com ela. E a pessoa que está mal não significa que Deus está insatisfeito com ela, que ela está a pagar por algo que ela possa ter feito. Não, jamais. No mundo atual, pessoas de uma grande variedade de culturas têm diferentes entendimentos do termo jihad. A palavra jihad vem da origem árabe jahada, que significa fazer um esforço extra. Linguisticamente, a palavra jihad significa grande esforço e luta. A palavra jihad no mundo muçulmano carrega consigo uma conotação bastante positiva. Eu tenho vários amigos no Egito e em outros países e o nome deles é jihad. Conheço até algumas belas garotas e seus nomes são jihad. E mesmo quando você vai fazer uma prova, por exemplo, aqui, e você está se esforçando, te dizem, faça jihad. Portanto, a palavra jihad para a maioria dos muçulmanos carrega consigo o significado de esforço e luta contra si mesmo para melhorar e se aproximar de Deus. Por causa do abuso do uso da palavra jihad pela mídia e pelos políticos, a palavra jihad acabou se tornando muito negativa no Ocidente. Chega a assustar as pessoas, fazendo-as entrar em pânico ao ponto de alguns jovens que são presos por terem se envolvido em violência serem indiciados, e seus indiciamentos são em virtude de estarem planejando fazer jihad. E isso reflete uma compreensão muito pobre da palavra. De fato, não apenas a palavra jihad foi mal usada. Muitas outras palavras foram usadas contrárias aos seus significados. Por exemplo, a palavra cruzadas, que significa lutar contra o mal, mas por ter sido usada para descrever ondas de destruição e guerras sangrentas,
Hoje tem uma conotação muito negativa. Quando as pessoas ouvem a palavra cruzadas, a única coisa que vem às suas mentes é ganância, destruição, ocupação. É por isso que nosso papel agora é sair para todo o mundo e explicar a realidade do conceito de jihad. Os nossos filhos são presentes que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. São o enfeite da nossa vida, ornamentação das nossas casas, das nossas vidas, mas no mesmo tempo são uma responsabilidade. Sempre no final do ano escolar a gente tem que falar isso, lembrar nossos irmãos para ver essa questão, ser misericordiosos com os filhos deles. Mas de que forma? De que forma você precisa ser pai? Será o pai só aquele que traz comida, bebida, vestimenta, celulares, paga a escola? Esse é o papel de um pai? Uma responsabilidade muito grande. O que quero dizer hoje para vocês sobre uma coisa para ensinar seus filhos a religião. Aquele amor do profeta Noé para o seu filho foi por causa de uma religião. Por ter medo o filho dele morrer desviado. Foi aquele desespero que ele entrou. Nós também, irmãos, nós temos que ter esse medo. Se você ama seu filho de verdade, você tem que dar para ele uma vacina. A gente dá vacina no posto da saúde, mas não é a vacina que quero dizer hoje para vocês. Tem outra vacina que é necessário você também dar para o seu filho. O ensinamento religioso, ensinar a ele o Alcorão Sagrado. Será que você fez algum esforço para cumprir essa missão? Levou seu filho para aprender o Alcorão, para aprender a religião? Quantas vezes você saiu para comprar comida, bebida, vestimenta? Você acha que é tudo isso que é necessário para cuidar de um filho? Mas isso não é suficiente, irmão. Tem que ensinar o amor verdadeiro quando você salva seu filho do castigo do dia do juízo final. Será que você vai ser feliz quando ver seu filho no dia do juízo final entre os desviados? Como você faz esforço para arrumar para o seu filho a melhor comida, bebida, vestimenta, celular, escola, sapatos, tudo o que ele precisa, mas também tem que cuidar bem, não trazer para ele coisa que faz uma doença espiritual. As doenças espirituais são muito mais graves de qualquer outra doença física. Por isso, irmãos, como você protege seu filho? Desde criança, não demora, tem que começar bem cedo para ensinar seu filho, para educar seu filho, colocar ele para aprender a religião, aprender os valores, aprender o livro que foi revelado para ele, o guia da vida dele. Ninguém gosta
de ver seu filho envolvido nas drogas. Ninguém quis ver seu filho no caminho errado, no caminho dos pecados. Por isso, irmãos, tem que dar para ele a vacina que protege ele a vida inteira. Ensina ele o Alcorão, e o Alcorão vai ensinar seu filho tudo. Quando você ensina ao seu filho o Alcorão, e o Alcorão vai ensinar para ele tudo. Mas apenas você ter medo do seu filho ficar sem comida e sem bebida, ninguém, irmãos, talvez Allah subhanahu wa ta'ala preparou um sustento melhor daquilo que você traz para ele. Não fica com medo do sustento dele porque foi prescrito. Foi tudo prescrito por ele. Mas você tem que ficar preocupado pela religião, pela educação dele. Então, irmãos, vamos expressar o nosso amor aos nossos filhos de uma forma olhando para a educação, a religião. E o Alcorão é a melhor coisa que você pode ensinar para o seu filho. Primeiramente, vamos entender o significado das palavras. Muçulmano vem do árabe muslim, significa submisso, entregue à vontade de Deus. Muslim é aquela pessoa que segue o Islã como religião e sistema de vida. Maometano leva a entender que os muçulmanos veneram ou adoram Maomé, e o correto não é Maomé, é Muhammad. Nós muçulmanos não gostamos de ser chamados de maometanos, porque nós não adoramos Muhammad, Maomé, né? Não cultuamos Muhammad ou Maomé para sermos chamados de maometanos. Como também não pode ser comparado maometanos versus cristãos. Não há uma comparação de Muhammad, um profeta, com Cristo, que não significa literalmente Jesus também. Então, o muçulmano é quem segue o Islã. Maometano não é o termo correto. Aliás, o termo maometano foi criado na Europa para identificar os muçulmanos durante as cruzadas, para dizer para as pessoas: olha aquele povo lá, o Deus deles é Maomé. Não tem nada a ver. Nós só adoramos Deus unicamente. Somos chamados de muçulmanos e não de maometanos. O nome de seu pai é Abdullah. E o nome de sua mãe, Amina bint Wahb. E é conhecida a árvore genealógica do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. A sua ascendência, os seus pais e avós, até chegar a Ismael, que a paz de Deus esteja com ele, filho de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ele é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, filho de Hashim, filho de Abdul Manaf. E assim, todos os livros de biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, citaram a sua ascendência, citando dezenas dos nomes de seus avós. Aí em árabe é dito Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay. Poderíamos ficar aqui a contar todos os avós do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dizer que descende de Ismael, que é filho de Abraão, que é
descendente de quem? Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Se Deus pegasse, cobrasse, castigasse as pessoas, os humanos, por aquilo que eles cometeram, por aquilo que eles tivessem cometido, não deixaria sobre a terra nenhuma criatura. Se Deus castigasse os humanos, as pessoas, por aquilo que eles tivessem cometido de errado, não sobraria sobre a face da terra nenhuma criatura. Porém, Deus os tolera até um dia determinado. E quando chegar o final deles, não tem escapatória, porque Deus vê tudo de seus servos. Se Deus tivesse castigado os humanos, preste atenção na palavra humanos, por aquilo que eles tivessem cometido, não teria restado nenhuma criatura na terra. Humanos, criaturas. Se os humanos, por que Deus iria castigar todo mundo, até as criaturas? Os animais não fizeram pecado nenhum. Por que a palavra ser humano, humanos e as criaturas? Que culpa tem as criaturas? Serão castigadas pelo pecado dos humanos? Será que os animais sofrem com o pecado dos humanos? Claro que sim. É só você ver na natureza. É só ver o que está acontecendo no mundo hoje. O ser humano, se ele desaparece na existência do planeta Terra, os animais continuam vivendo a vida. Melhor ainda. Mas se os animais desaparecem da existência desse planeta, o ser humano sofre, porque nós dependemos deles, mas eles não dependem de nós, a não ser quando nós tiramos eles do seu habitat natural. Daí depende da gente. Os humanos, quando cometem pecados, Deus é capaz e tem o poder para isso, faz todo mundo pagar. Você enfrenta o seu próprio ego contra suas inclinações maldosas e seus desejos para viver uma vida melhor e para obter sinceridade. Isso engloba todos os aspectos da vida de uma pessoa, de ser bom com a esposa ou marido de alguém, ser bom com os filhos de alguém, bom com os vizinhos, falar a verdade em frente do opressor, acordando e rezando no meio da noite. Tudo isso está compreendido sob esse drive interno, na mente que move os muçulmanos, que é chamado de jihad espiritual. Um dos aspectos do Islã é a caridade. Quando os muçulmanos praticam a caridade, eles devem manter isso entre eles e seu Criador, e não contar a ninguém. E isto é para evitar que sejam exibidos. É difícil não contar a ninguém. E isso também é jihad. O profeta Mohammed prometeu o paraíso para aquele que gasta em caridade, com a mão direita, enquanto a mão esquerda não sabe disso, o que é uma metáfora para gastar na caridade secretamente, com sinceridade para proteger a integridade da intenção de alguém. As pessoas pobres de Medina recebiam suprimentos nas suas portas na calada da noite, e eles não conseguiam descobrir quem trazia até que este morreu. Era o imã Ali Zain Abdeddin, o bisneto do profeta Muhammad. Até hoje, muitos fiéis seguem os passos desses grandes primeiros muçulmanos. Esta experiência é tão profunda que encontramos incontáveis exemplos de muçulmanos americanos e muçulmanos ocidentais e muçulmanos do mundo todo afora compreendidos no sacrifício,
tal sacrifício pessoal para ajudar os outros. Na América, durante o furacão Katrina, eu me lembro quando fui para Houston, Texas. Antes do governo decidir ajudar as pessoas, um muçulmano decidiu doar seu hotel, quartos de graça para as vítimas do furacão Katrina. Tudo isso cai sob esse enorme mecanismo chamado de jihad, ou jihad espiritual. Primeiro, quem escreveu a Bíblia? Começa por aí. Quem escreveu a Bíblia? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando foi composto os livros que chamam-se hoje a Bíblia? Segundo, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Maria, falava em que idioma? O aramaico. E os primeiros evangelhos foram escritos em que idioma? Grego. Espera aí. É como se eu estivesse falando para vocês nessas 2 horas, e vocês daqui a 60 anos lembrassem toda essa minha retórica, não em português, mas em grego. Né? Então, o Alcorão não é como a Bíblia, na forma de preservação e compilação. Porque Muhammad, árabe, o Alcorão foi revelado em árabe, ele transmitiu o Alcorão em árabe, foi memorizado em árabe, escrito em árabe. Mas não quer dizer que todo árabe seja muçulmano. E nem que todo muçulmano tem que ser árabe. Já em relação à Bíblia, a preservação do livro não foi a mesma coisa. Não seguiu o mesmo processo. Segundo, a Bíblia, o Antigo Testamento e Novo Testamento, para os cristãos, os protestantes aceitam alguns livros, os católicos aceitam outros. Para nós muçulmanos, o Alcorão é completo. Se alguém disser, esse versículo eu não gostei, esse eu não entendo, deixou de ser muçulmano na hora. 3, qual é a diferença? Vou falar as diferenças e depois vou enumerar as semelhanças, tá? Terceira grande diferença também é que o Alcorão, nós não chamamos as traduções do Alcorão de Alcorão, mas sim o significado dos versículos do Alcorão. Já a Bíblia chama-se as traduções da Bíblia e não se tem o original conforme foi revelado. Quais são as semelhanças então entre o Alcorão e a Bíblia? Uma das semelhanças é quando você lê o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento e lê o Alcorão, vê certa semelhança. Essa semelhança, nós muçulmanos acreditamos que é aquela mensagem única que Deus revelou a todos os profetas. Essa é a principal grande semelhança. Eu convoco e convido todas as pessoas a conhecerem um pouco do Alcorão, aprender sobre o Alcorão e saberá que muitas coisas que elas já acreditam no Antigo Testamento e no Novo, o Alcorão está corroborando. Em vários países ao redor do mundo, dizer a verdade é um grande risco para a liberdade e até mesmo a vida. Ficar ao lado da justiça e dizer a verdade é considerado jihad verbal. Qual é a posição do Islã nesse assunto? O Islã diz para se calar para ficar a salvo? Não, o Islã diz para manter a verdade, aproveitando o que é bom e proibindo o que é malévolo, mesmo se você estiver arriscando a sua vida. Pois todos temos que morrer, é melhor morrer com dignidade, para que futuras gerações possam ser beneficiadas. Ativistas de direitos civis que falam contra a tirania e a opressão estão, na verdade, realizando a jihad verbal, que tem um grande impacto na reforma de qualquer sociedade. O profeta Mohammed encorajou isso em várias afirmações. Ele disse, a melhor forma de jihad é a palavra da verdade na presença de um tirano. Por toda a história, o maior instrumento de mudança não são armas, bombas nucleares, matar, machucar pessoas. A maior arma de mudança tem sido a língua.
Por toda a história, quantas sociedades, quantas vidas foram impactadas por alguém que teve a coragem e a força de vontade para se levantar e dizer a verdade. Por essa razão, o Islã considera falar a verdade como uma das maiores formas de luta. E é à luz disso, se olharmos para a nossa própria história, que vemos que sem a língua não teria havido nenhuma mudança. Onde estaria o movimento de direitos civis se Martin Luther King nunca tivesse levantado e dito: deixa a liberdade soar, deixa a liberdade soar. Haverá os mais fracos e haverá aqueles que são os mais fortes, os líderes, aqueles que estabeleceram lei, aqueles que ensinaram o povo. Então, vamos dizer popularmente, o povo e aqueles que guiaram o povo. O povo irá até as pessoas que guiaram e irão dizer: a gente seguiu vocês, vocês podem nos salvar do castigo de Deus? Aí aqueles que guiaram vão dizer: olha, se a gente tivesse se guiado, iríamos guiá-los. A gente não pode fazer nada. Nós e vocês estamos no mesmo buraco. Estamos com o mesmo problema. E no Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo seja, cita esses que seguiram, podemos dizer, entre aspas, cegamente, esses que seguiram são chamados ad-du'afá, os mais fracos. E aqueles que estabeleceram, que guiaram e que no dia do julgamento vão se isentar da culpa, vão querer fugir, são chamados aqueles que se orgulharam, que se ensoberbeceram. Em árabe lemos: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Então, a tradução aproximada deste verso, que representa um episódio do dia do juízo final, Deus Altíssimo seja, diz: e todos se exporam a Deus. E aí aqueles que foram os mais fracos irão dizer para aqueles que se ensoberbeceram: nós seguimos a vós. Agora, perante o julgamento de Deus, vocês podem nos salvar de parte do castigo. Aí, aqueles que se ensoberbeceram, os mais orgulhosos, os que lideraram, vão dizer: لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. Se Deus nos tivesse guiado, se nós fôssemos guiados, iríamos guiá-los. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا. Se nos atingir a angústia agora, ou sermos pacientes agora, é a mesma coisa. مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Não teremos fuga alguma, não temos saída alguma. Allah, louvado seja Ele, Ele é o sustentador. Ele quem sustenta, Ele quem criou o sustento. Tem quase 8 bilhões de seres humanos nessa terra e todos eles se alimentam. Quantas pessoas, quantos animais, quantas criaturas que existem, irmãos. E mesmo assim, cada criatura, cada ser humano tem seu sustento. Porque o sustentador é Allah. Allah
Um dos nomes dele é o sustentador. Isso é um motivo que deixa você mais tranquilo, porque o seu sustento no mão de Allah, não está na mão de ninguém. Ele é o sustentador, Ele é quem sustenta, Ele é justo, Ele é misericordioso. O seu sustento está na mão dele. Não fica preocupado pelo sustento, mas fica tranquilo, porque Allah, Ele é o sustentador. Essa é a primeira coisa que o muçulmano deve não só saber, mas sim deve crer com uma convicção que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o misericordioso, Ele também é o sustentador. O segundo ponto, irmãos, que o muçulmano também deve saber que esse sustento já é garantido. Mas uma boa notícia para deixar você super tranquilo, não fica preocupado, irmão, do seu sustento, porque é garantido antes do seu nascimento. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando a criança tem 120 dias da gestação, ele recebe uma visita de um anjo e determina se essa criança, a primeira coisa, ele traz a alma dele, depois determina 4 palavras: a idade dele, sustento, será feliz ou infeliz. São 4 palavras. Depois de 120 dias da gestação, já está determinado tudo isso. Antes do seu nascimento, já Allah separou para você seu sustento. Por que você fica preocupado então? Já tudo determinado por Allah subhanahu wa ta'ala e dividido por Ele. Ele é quem sustentou você nos momentos difíceis, quando você não sabia nada, quando você não tinha nada para fazer, não tem conhecimento, não tem força, não tem nada. Durante 9 meses, Allah subhanahu wa ta'ala sustentou você. Quando você saiu também, começou a agir, começou a aprender, Ele vai te esquecer? Nunca. Tudo já determinado, tudo já está prescrito para você ficar mais tranquilo em relação do seu sustento. Mas mesmo que o sustento é garantido, como todos nós também tem que saber que a gente tem que procurar meios, tem que sair para procurar nosso sustento. Você tem que trabalhar, você não pode sentar na sua casa esperando o sustento divino, você tem que agir, tem que sair, tem que pensar, tem que planejar, tem que fazer todos os meios para você ganhar e trazer o seu sustento. Trabalha fisicamente e fica tranquilo espiritualmente e mentalmente, que o que é para você vai chegar até você com o esforço que você vai fazer. Essa é a lei que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para alcançar o sustento. A primeira obrigação é Takbiratul Ihram. Isto, claro, depois da intenção. Alguém pode dizer, a primeira obrigação é a intenção, porque devemos intencionar a oração. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." As obras são determinadas pela intenção. Então, eu intenciono a oração. Estarei a rezar, por exemplo, Salat al-Isha, 4 rak'a, isto é no coração, não precisa ser pronunciado, memorizado, repetido em voz alta. E aí a pessoa diz Allahu Akbar, levantando as mãos à altura dos ombros ou da orelha, Allahu Akbar, e põe as mãos em cima do peito. Então, eu dizer Allahu Akbar
é Takbiratul Ihram. Esta é uma obrigação. Uma segunda obrigação, por exemplo, e que é estabelecida como parte principal da oração, ler Al-Fatiha, recitar Suratul Fatiha, que é Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, até o fim da sura. Por exemplo, antes de iniciar com Suratul Fatiha, há algumas recomendações. Há algumas ações que são recomendáveis, não são obrigatórias. Por isso você pode observar que alguém faz, ou alguém te ensina a fazer. E é relatado na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele rezava, perguntaram para ele, e ele assim explicou. Disseram para ele: Ya Rasulallah, esta pausa que o Senhor dá depois de dizer Allahu Akbar e antes de ler Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, percebemos que tem uma pausa. O que o Senhor diz nela? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: eu digo tal. Então, e citou uma prece de abertura. Vamos chamar prece de abertura. A prece de abertura, então, é uma recomendação. É uma recomendação, não é obrigatória. Então a pergunta: se eu não ler Surat al-Fatiha enquanto estou a rezar, a minha oração é válida? A oração é inválida se eu não ler Surat al-Fatiha em apenas uma rak'a, uma genuflexão das rak'as da oração. Agora, se eu não leio a prece de abertura, então se eu não ler a prece de abertura, a minha oração ainda será válida, porque é uma recomendação, não é uma obrigação. Outra pergunta sobre Surat al-Fatiha: às vezes a pessoa ainda não sabe ler a sura, ainda está a aprender, ainda não tem condições de memorizar e de recitar e pronunciar. Então ele reza conforme a sua capacidade e lê aquilo que ele pode. E ele é isento enquanto está a aprender. Por exemplo, pode passar esse espaço de tempo que leva para ler Surat al-Fatiha dizendo La ilaha illallah, pronunciando um dos nomes de Deus, ou glorificando a Deus, ou lê aquilo que pode enquanto ele está a aprender.